gente sempre traz jogador de futebol, ex-jogador, técnico, preparador físico, auxiliar técnico, todos que estão no mundo do futebol dentro de campo. Mas agora está na hora de trazer um olhar fora dos gramados. E eu trago o olheiro e agente Rafael Estácio de Sá, que vai contar pra gente um pouquinho da história dele no mundo do futebol e também a sua visão das categorias de base dos clubes do Rio de Janeiro. Muito bom dia, Rafael. É um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM no Café Esporte Bola. Bom dia, Carol. Tudo bem? Um prazer todo meu estar dando essa entrevista para vocês, né? Falando um pouquinho de mim, do trabalho, o que eu faço na área do futebol. Muito bacana, realmente. E eu queria que você primeiro iniciasse nosso bate-papo já falando sobre isso, né? Um pouco da sua função e não só os detalhes em si, mas como você começou a fazer isso, né? Caiu de paraquedas nessa situação de começar a observar os garotos. Então, Carol, o que acontece? Meu começo no futebol foi assim. Eu sempre gostei de futebol, queria ser jogador de futebol. Aliás, isso é um sonho de, eu acho que 94% dos garotos, né? Dos meninos brasileiros tem esse sonho, eu tive esse sonho. E comigo não foi diferente. Então, queria ter sido atleta profissional de futebol, né? E infelizmente eu não consegui realizar esse sonho, né? Porque o futebol é uma carreira que você precisa de alguém estar do seu lado, né? E se você não tiver alguém do seu lado ali te apoiando, eu não falo só a questão familiar, né? Mas uma pessoa assim que te mostra o caminho das pedras, você não consegue chegar. Então essa pessoa faltou na minha vida, que me mostrasse o caminho das pedras. Tudo bem, enfim, não fui jogador, não fui atleta profissional, mas eu estudei, eu fiz faculdade de Direito, né? E eu nunca tive longe do esporte, eu sempre joguei minhas peladas, né? Eu sempre acompanhei os jogos, né? Eu sempre tive contato com pessoas do meio. E em 2010, né, quando eu já tinha uns 27 anos de idade, eu tentei, né, fazer um time de amigos, né, para jogar pelada, jogar no aterro do Flamengo, jogar na Baixada Fluminense, assim de final de semana, né? E esse time não deu certo, né? Só que a gente tinha perfil em rede social e tal, e as pessoas pensavam que fosse um clube, né? A garotada assim que tinha a idade já para jogar futebol pensava que fosse um clube, né? Então eles começaram a me mandar recados, né? Pedindo teste, para fazer teste, se eu tinha alguma indicação. Eu pensava assim, poxa, meu Deus, eu não sou nada no futebol, não sou olheiro, não sou nada, não sou empresário. Como é que eu vou arrumar teste para essa garotada, né? E aquilo começou a ganhar corpo, era um garoto que mandava, depois 5, depois 10, depois 20. Aí o que aconteceu? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu tenho um amigo meu que tem um conhecimento num determinado clube aqui do Rio de Janeiro, né? Eu vou pedir ao amigo meu o contato dessa pessoa, né, que tem, né, como arrumar testes, e eu vou arrumar um teste para essa garotada. E foi aí que aconteceu, foi aí que eu entrei no futebol, né, como procurador de atletas, olheiro de atletas, né, e dando condição para essa garotada chegar num clube de futebol. Entendi, Rafael, realmente, isso é bem bacana, né? Você iniciou, digamos que numa casa, pelo que a gente entendeu aqui, e um exemplo muito bacana em relação a isso, né, foi que a gente falou até com se não me engano, foi o Lucas, que atua agora pelo Flamengo, né, categoria sub-13, que agora vai pro infantil, e falou isso, né, eu jogava em escolinha, não tinha noção de quando eu teria oportunidade de ir para um clube maior ou pensar, quem sabe, em estar atuando em um Flamengo e um Vasco da Gama. E aí existe, né, esse papel, né, essa ponte que é você, que são várias outras pessoas também que trabalham com isso, que faz essa ponte do jogador, né, do atleta, às vezes sem nenhuma estrutura, sem nada, para começar a atuar por um clube grande. Você também vê dessa maneira que você hoje seria essa ponte para os jogadores que estão aqui também ouvindo a gente, né, que não tem oportunidade ou que estão procurando clube e não sabem mais para onde recorrer. Você seria essa ponte para tentar levar para um outro clube, conseguir teste, né? Isso que é o mais bacana também. Sim, hoje eu me vejo como essa ponte, né? Esse elo entre o garoto e o clube. O Lucas mesmo foi o primeiro jogador que a gente colocou em clube. Isso foi em 2012, né? Eu conheci o Lucas no final de 2011. 2011 foi o meu primeiro ano que eu me dediquei a fazer essa atividade, né?
finalzinho de 2010, né, eu estava começando a receber aqueles recados, né, e em janeiro de 2011 foi que eu comecei a colocar a mão na massa de forma mais efetiva. Então, no finalzinho de 2011, me passaram um contato do Lucas, foi até uma moça lá de Campo Grande que tem uma escolinha chamada Paula, né, a Paula Molim, ela me enviou um recado, né, vou falar até a rede social, o Facebook, enviou um recado via Facebook falando que tinha um garoto lá na escolinha, um garoto que arrebentava, né, estava arrebentando na escolinha dela, para eu ir lá dar uma olhada. Eu fui, gostei do jogador, gostei do Lucas, né, o Lucas até então tinha 10 anos naquela época, e eu comecei a fazer uns contatos para ele fazer algum teste em clube. Eu tentei num clube, né, e não consegui, porque o meu contato para aquele clube que ele iria primeiro acabou morrendo, infelizmente, ele faleceu, era um senhor de idade já, e depois eu fiz um outro contato, que foi com o Francis e foi com o seu Lébio, lá no Café da Barra, e a gente colocou o Lucas no Flamengo. O Lucas está no Flamengo até então, já foi campeão no Flamengo, está mudando de categoria, né, e está desenvolvendo a carreira dele no Flamengo de forma até brilhante. Com certeza, né? E no caso também existe, né, alguns olheiros que já nem vão mais nessas escolinhas, né, desconhecidas, eles já pensam, vou procurar em Peneira, vou procurar em outros lugares um pouco mais já rotulados, sendo que pode existir sim um novo Neymar também nessas escolinhas desconhecidas. E cabe também a você essa função, né, de digamos que botar o pé no chão, realmente a mão na massa e garimpar, digamos assim, os garotos. Isso, cabe a mim essa função também de fazer esse trabalho de descoberta, né, de talentos, né. A gente está no Brasil, né? O Brasil é um celeiro de craques, né? Em cada esquina tem um garoto com potencial de craque, né? Então, em qualquer lugar, né? A gente partindo dessa perspectiva, em qualquer lugar a gente pode encontrar craque, né? Numa escolinha, numa peneira, numa peladinha de rua, que a gente chama, aquele golzinho de rua, a gente pode encontrar um craque. Às vezes a gente encontra, né? Até por acaso, a gente está passando no local, vê um garoto, eu já fiz isso, de ver um garoto que eu gostei do futebol dele, passando e dar meu telefone para ele, me procura, né, que eu vi que você tem um futuro, né, vou fazer um trabalho de observação contigo, porque não é você encontrar o garoto na sexta e já colocar ele num clube na segunda. Primeiro você tem que saber quem é o garoto, se ele tem família, se ele estuda, se ele é uma pessoa responsável, e uma observação de 3, 4 semanas você coloca em dica para algum clube. Isso é uma coisa natural. Entendi. Eu ia te perguntar isso também, né? O que o garoto, na verdade, nessa idade, ou até com 10 anos, ou os pais também que querem que o filho comece a atuar em escolinha, ou que já vá atuar num clube grande também. Você falou que precisa realmente estar nesse período de observação antes de realizar um teste em algum desses clubes. Como é que é isso, né? Quem está ouvindo a Bradesco aqui hoje? Os pais estão ouvindo a Bradesco hoje? Ou os próprios atletas estão também nos ouvindo hoje? O que tem que fazer para conseguir ser observado, ou chegar a você, ao seu contato, e realmente saber que tem futuro para tentar buscar essa carreira de profissional, né? Porque é difícil, se não dá certo, fica frustrado, às vezes tem uns que não conseguem terminar o colégio ou pensar em faculdade, como se o futebol fosse realmente a última alternativa, a única alternativa, né? Como é que você pode passar essa orientação do que tem que ser feito para um garoto ou para os pais também que querem incentivar seu filho a iniciar nessa carreira? É uma pergunta até interessante, né? Eu costumo escrever isso na minha página, né? Eu tenho uma página no Facebook, eu costumo dar orientações, né? E eu falo muito disso. O que tem que ser feito para conseguir, né, chegar a ser um jogador de futebol? Olha, a primeira coisa, o garoto tem que colocar na cabeça que futebol é uma carreira muito difícil e complexa, né? Às vezes o futebol, né, esses projetos de ser jogador de futebol, é vendido como se fosse algo muito fácil, e não é. Eu estava conversando com alguns garotos, né, semana passada, que ser jogador de futebol é como se fosse ganhar uma Mega Sena, porque é difícil. E por que é difícil? É porque a gente está no Brasil. O Brasil tem um histórico de ser celeiro de craques. O Brasil é pentacampeão mundial.
é um país de dimensões continentais, então é muita gente querendo poucas vagas, né? Então o que o garoto tem que fazer? Primeiro, idade. Olha, eu aconselho a pai que esteja me ouvindo agora, pai ou mãe, qualquer responsável pelo garoto, o próprio garoto que esteja me ouvindo, que inicie no futebol de salão com 7 anos de idade. 7, 8 anos de idade já seria o ideal para iniciar no futebol de salão. Por quê? Para ele aprender, né, os fundamentos do salão. Hoje, futebol de campo, taticamente falando, ele está muito parecido com o futsal. Então, um jogador que tem uma facilidade de deslocar rápido, um jogador que tem uma facilidade de dar um toque de bola um pouco mais rápido, de pensar rápido na jogada, ele já se destaca. Então, o futebol de salão dá isso. Então, entre 7, 8, 9 anos, inicia no salão. Quando chegar aos 11, 12, já muda para o futebol de campo, faz um teste, né? Faz alguma coisa no futebol de campo, mas com base no salão, né? E prossegue a carreira no futebol de campo. Agora, quem não teve essa oportunidade de jogar no salão, está com 14 anos, quer jogar futebol, é possível? É possível. É um pouco mais difícil porque ele não vai ter uma base. Ele vai vir do amador, né? Eu não gosto de chamar pelado, eu gosto de chamar do amador. Ele vai vir do amador. Mas se ele tiver força de vontade, ele consegue. Agora, a idade ideal é entre 7 até 14, estourando 15 anos. Porque o futebol hoje está muito precoce. Os clubes eles querem vender o jogador rápido, na base. Com 16 a 7 anos já quer vender o jogador. Então, o jogador não tem mais até 20 anos para tentar a sorte no futebol. Eu aconselho até 15 anos, no máximo ali, ele tentar um clube de futebol, né? E fora isso, o que o garoto precisa ter para jogar futebol? Primeiro, talento. Talento é uma coisa indiscutível. Se não tiver talento, não tenta. Entendeu? Porque às vezes o cara pode ter talento, não pode ter talento no futebol, mas pode ter talento para música, pode ter talento para a área jurídica, pode ter talento para a área pedagógica, né? Então é necessário que ele tenha talento. Segundo, não basta ter talento, ele tem que gostar. Eu vejo que tem muito garoto que não gosta, está no futebol porque o futebol pode deixar famoso, pode aparecer na televisão. Não, você tem que gostar daquilo que você faz, tem que ter paixão, entendeu? O profissional que não tem paixão pelo aquilo que faz, ele não consegue exercer aquela atividade de forma plena, de forma prazerosa. Então ele tem que ter talento, gostar daquilo que faz. Não precisa deixar os filhos largar, então o garoto tem que ter acompanhamento, né? O garoto também tem que estudar, não pode esquecer da escola, por quê? É o que eu falo sempre. Futebol, ele é realidade para aquele atleta profissional, para o Kaká, para o Robinho, para o Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Para aquele garoto que está tentando, o futebol é uma expectativa, uma mera expectativa. Então a expectativa é uma coisa que você não sabe se vai acontecer. Você espera acontecer o resultado, mas não sabe se aquele resultado efetivamente vai acontecer. Então tem que estudar, porque se não der certo a carreira de jogador de futebol, pelo menos ele está balizado no estudo. Ele vai poder ser um engenheiro, ele vai poder ser um advogado, um médico, até porque a vida está difícil. Bom, é verdade, Rafael. E essa questão do empresário tá muito à frente da vida do garoto, e não os pais, por serem muito novos, no caso, é muito complicado, né? E passa, eu acho que haver muito mais um jogo de interesse, tanto do empresário ou até da família também em si, e tornar o futebol como um negócio, o clube como uma empresa, do que propriamente o garoto buscar isso por amor e jogar isso de forma, né, buscando realmente como se fosse uma profissão para seguir na carreira. Como eu, por exemplo, jornalismo, você também é agente, olheiro, buscando porque gosta. E então seria isso, seria essa visão mais de estar negociando, por exemplo, o próprio filho para um clube. O que acontece? O futebol, ele é a salvação para muita gente, né? A gente vive num país que economicamente não dá muita perspectiva de futuro para as pessoas, a nossa economia é ruim, e a gente vê milhares de pessoas que não têm dinheiro, né? E o futebol é a salvação, é meio de escape, né? Então, nessa onda, muitos pais acabam realmente colocando os filhos no futebol para ser aquela salvação. E às vezes eles fazem negócios que muitas das vezes parecem vantajosos, mas não são, que vão prejudicar o próprio garoto lá no futuro. Então é necessário ter muito cuidado. Futebol, você tem que saber com quem você vai trilhar, com quem você vai deixar o seu filho, senão você pode entrar num caminho sem volta e ser prejudicado no final. Futebol é necessário você ter esse conhecimento de pessoas,
do que as pessoas fazem para, no futuro, você não ter desgaste desnecessário. Entendi. E nesse seu trabalho também, de estar buscando, estar descobrindo atletas, de ter que estar também orientando também os pais e os próprios garotos também, questão de observação e buscar para eles um clube, um teste. Você enfrenta quais dificuldades nesse seu trabalho, nessa sua função hoje em dia? Olha, as dificuldades são milhares, né? Eu vou falar pelo menos 3 ou 4, no que eu lembrar aqui. Então, a primeira dificuldade que eu vejo, né, no meu trabalho é o próprio interesse da garotada, né? A geração de hoje é uma geração que não se interessa tanto pelo futebol como as gerações passadas. Até a minha, eu estou com 31 anos, eu sou de 83, né, eu cresci nos anos 90. Até aquela época ali a gente gostava muito de futebol. Hoje em dia, com o advento da internet, da tecnologia, eu sinto que o jovem não está muito interessado no futebol, né? Ele prefere ficar mais na internet ou jogar mais videogame do que jogar bola. Então já é uma dificuldade de você ter pessoas interessadas em jogar futebol. A segunda dificuldade que eu vejo também é a questão da responsabilidade. Eu desenvolvo um trabalho lá no aterro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, um trabalho que eu vejo os garotos melhor para poder encaminhar para clube. E tem muito garoto que marca comigo e não vai, simplesmente não aparece. Um dia inventa desculpa. Tem muito pai também que faz isso, coloca desculpa. Tem outras pessoas que trabalham com futebol que ficam de me levar atletas e também no dia marcado não levam. Então, enfrento muita dificuldade assim, no trato das pessoas. Muitas pessoas não mantêm a sua palavra, então fica complicado, né? E uma outra dificuldade também que eu enfrento, né, desenvolvendo esse trabalho do futebol, é a própria dificuldade do mercado, né? Porque o mercado está exigindo muito, né? E isso afasta muito o garoto bom, né? Às vezes ele exige um garoto com um biótipo um pouco mais avantajado e em detrimento do talento, né? Porque tinha que ter o talento em primeiro lugar e o mercado não está exigindo muito talento hoje em dia. É verdade. Essa questão também das pessoas não cumprirem, né? Essa questão de horário, de marcar e tudo mais, dificulta porque às vezes você conta com aquilo, né? De estar buscando mais jogadores também para agência de atletas e contando com aquele agendamento com um, com o outro e não surge durante a semana, também dificulta para você conseguir manter essa estrutura de estar procurando, de estar buscando quando não tem tanto profissional com você, trabalhando com você? O que acontece? Tem essa dificuldade, mas eu sou uma pessoa que tem uma característica inata, né? De ser uma pessoa determinada, de ser uma pessoa que está vendo a luta, está vendo dificuldade, mas mesmo assim consegue prosseguir. E graças a Deus eu tenho tido resultados satisfatórios, né, por ser aquela pessoa persistente. Dificuldade mas a minha característica de ser uma pessoa persistente faz eu passar por cima disso. Com certeza, né? E eu também queria perguntar para você um pouco da sua visão. Como é que você vê isso quando você vai levar um atleta seu para fazer um teste? Como é que você nota também o tratamento de uma base um pouco mais humilde e uma base já renomada? Como é que você também vê hoje a categoria de base em termos aqui do Rio de Janeiro? Bem, o Rio de Janeiro é a nossa realidade, né? A gente mora aqui no Rio de Janeiro, a gente conhece muito de perto, né? Embora tenha contatos com pessoas de outros estados. O que eu tenho a dizer sobre base aqui no Rio de Janeiro é o seguinte: precisa melhorar bastante, né? Os 4 grandes têm infraestrutura melhor, né? A gente sabe disso por ser clubes de grandes investimentos, clubes que aparecem mais na mídia, clubes que têm maiores receitas. E eles já passam por dificuldade. Os pequenos, por não terem nada disso, passam por dificuldades maiores. O que eu acho aqui no Rio de Janeiro, né, é que a base tinha que ser levada um pouco mais de forma responsável, né? Sem querer citar nomes de clube, tem clube aqui no Rio de Janeiro que está conseguindo fazer isso, está tendo resultado já no profissional. Agora, tem clube aqui no Rio de Janeiro que
abandonou a sua base e está tendo muita dificuldade no profissional. É na base que você vai buscar aquele futuro jogador que vai te servir lá no futuro, né? Então tem que ter um tratamento com carinho para a base, tem que dar condição para o atleta, tem que oferecer um projeto para o atleta. Tem muito garoto que entra no primeiro semestre no clube e não sabe se vai continuar no segundo semestre porque o clube simplesmente não funciona no segundo semestre. Então, teriam que pensar em campeonatos, num calendário que o garoto possa jogar e possa aparecer no cenário o ano todo. Teria que ser feito intercâmbios com equipes de outros países, né, buscando parcerias com outros clubes de outros países, né, sobretudo com a Alemanha e com a Espanha, que estão tendo um trabalho de formação muito legal. Então, acho que deveria ter um pouco mais de estrutura e poderia ter um pouco mais de planejamento e intercâmbio. Intercâmbio, no caso, é viajar para fora do Brasil, né? Mas não seria isso? Intercâmbio que eu digo não é nem só isso. Nós convidar também equipes de fora para vir, convidar profissionais de fora para vir aqui no Brasil. Não, seria mais fácil, né? Porque para você ter estrutura para viajar e tudo mais para fora, como o Fluminense, um Flamengo que viaja toda hora para Índia e tudo mais, o Vasco vai para Portugal, vai para Europa, um clube pequeno, né, digamos assim, de menos expressão. Até já falei isso até com um técnico do Olaria uma vez. Ele falou que a dificuldade maior que ele enfrenta é de entrar em campo e ver o seu time que nunca viajou para a Europa, que nunca fez intercâmbio fora, que nunca teve essa estrutura toda comparada a um Flamengo que já viajou, que veio de Copa internacional. E existe essa diferença em termos de experiência para um garoto, né? Você viajar é uma bagagem muito importante para essa formação de base. Como é que você vê o que o clube de menos pressão poderia fazer para poder nivelar isso com um clube maior? O que pode ser feito é o seguinte, né? No intercâmbio que eu falei de uma forma um pouco mais ampla. Não precisa viajar o tempo todo, porque, obviamente, um clube pequeno não tem essa condição de ficar viajando o tempo todo, né? Mas trazer profissionais, convidar profissionais, né, participar. Os clubes têm que se unir, a verdade é essa. Os clubes têm que se unir, né, unir as forças, fazer um torneio, né, de integração, chamar um time lá de fora para vir participar desse torneio. E aí você já começa a ter contato com as pessoas e adquirir experiência. O que falta aqui no Rio de Janeiro, que eu vejo, é união também e planejamento. Mas não falta também estrutura para poder ter um torneio como esse, convidar, por exemplo, um time de fora para vir jogar aqui? O que acontece? Estrutura falta, mas se os clubes se unirem, tiverem um projeto, apresentar esse projeto, né, consegue fomentar esse tipo de estrutura, entendeu? O negócio é você ter um projeto, né, apresentar esse projeto. Se o projeto for viável, com certeza vai atrair patrocínio e a gente vai conseguir fazer uma estrutura. Entendi. Realmente, seria uma outra solução, né, para tentar no futebol carioca. Bom, realmente a gente espera que o futebol carioca possa evoluir ainda mais, possa melhorar, né, corrigir seus erros, que os anos servem para isso. E para a gente finalizar então aqui, passa para os ouvintes da Bradesco Esportes, para os pais também que estão ouvindo a gente, para os atletas que estão iniciando sua carreira no futebol. Como é que faz então para pensar em iniciar, e se tem uma página sua, algo que alguém possa procurar para tentar buscar com você essa ponte para iniciar no futebol? Então, a pessoa que quiser me procurar, eu falo assim, a pessoa de forma geral, tanto o pai como o garoto que quiser me procurar, né, meu nome é Rafael Estácio de Sá Oliveira, né, eu tenho perfil no Facebook, eu tenho meu site também, que é o www.focus, né, FOCUS, Focus 7, né, o numeral 7, então tudo junto, focus7.com.br, e lá, né, manda um recado para mim, né, eu vou atender com o maior prazer, deixo o contato que eu retorno, e pode me procurar, ou pode também ir lá na Terra do Flamengo conversar comigo. A gente está lá às segundas, às quartas e às sextas, na parte das 3 da tarde, ali no campo 2, envolvendo esse trabalho de observação da garotada. Muito bacana, então quem quiser procurar, pode acessar o site aí do Focus, também entrar em contato com você e pode realmente tentar buscar esse caminho. Bom, Rafael, é isso. Muito obrigada por falar aqui com a Bradesco Esportes FM. Nós agradecemos sua participação aqui no Café Esporte Bola e tenha um bom dia.
Tá ok, bom dia, eu que agradeço, foi um prazer. Tá aí este Rafael Estácio de Sá, agente e olheiro de categoria de base. Rafael contou um pouco da história dele no futebol e também a sua visão das categorias de base. Ele que acabou descobrindo vários garotos em escolinhas e também garotos que nunca tiveram oportunidade de fazer testes em clubes de grande expressão. Hoje você conheceu um pouquinho do Rafael. Se você quiser conhecer ainda mais, acesse o site focus7.com.br. Agora é com você, Juan.